Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Tem duas notícias bombásticas que o Fascicano vai trazer nesse vídeo aí. Tem uma notícia que envolve o Danilo, galera, sobre uma venda do Palmeiras daquele zagueiro patético lá, o Mikael, que pode ajudar muito o Palmeiras nessa contratação do Danilo. O Danilo está cada vez mais perto do Palmeiras. O Fascicano traz todos os detalhes, mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Pra gente falar dessa notícia que, juro por Deus pra vocês, era uma das que eu mais esperava que pudessem acontecer e que eu fiz muita força. Olha, minha fé foi boa nessa, eu sei que a fé é de todo mundo também, para que se realizasse e acabasse com qualquer tipo de crítica que já foi merecida lá atrás da diretoria do Palmeiras, nem em relação à contratação deste tenebroso zagueiro Mikael. Um dos piores jogadores que eu já vi vestir a camisa do Palmeiras, que inclusive esteve em campo em quartas de final de Mundial de Clubes, naquele jogo contra o Chelsea. Ali é lógico que valia toda a crítica, né? O planejamento do Palmeiras simplesmente esteve em campo ao mesmo tempo. Quartas de final contra o Chelsea, Vanderlan, Mikael e Bruno Fux, né? Brincadeira, enfim. Aí, lógico que os milagres de Deus também têm limites, né? Imagina o Palmeiras ganhar um jogo e quase ainda, se tivesse mais atitude, ganharia em campo com essas três figuras, mas principalmente Vanderlan e Mikael, lado esquerdo da defesa do Palmeiras, a pé. O Palmeiras jogou com 9 contra o Chelsea e ainda assim quase que ganha o jogo. Mas, águas passadas, o que se esperava era, já que emprestaram este jogador para o Inter Miami, que recuperasse os tais 5 milhões de dólares investidos na contratação desse cara. E isso, segundo informações do meu grande amigo Gustavo Soler, é o que vai acontecer. Gustavo Soler do canal Tá Lá Dentro, também trabalha na TMC e muito bem informado, claro, sobre o dia a dia do Palmeiras. Gustavo Soler garantiu que o Inter Miami sinalizou ao Palmeiras a contratação do Mikael ao final do ano. Em definitivo, vai executar a cláusula dos 5 milhões de dólares que estão lá fixados pelo empréstimo desse jogador. Pro Inter Miami tá ótimo, Mikael já jogava lá mesmo no Houston Dynamo antes de vir para o Palmeiras, tudo, mas tá acostumado com o MLS, fica lá. Lógico que ninguém sabia que o time do Messi pudesse se apaixonar tanto por um zagueiro de tamanha limitação. Que bom que pra lá ele engana. Então com isso, o que acontece? Qual que é a boa notícia? Executando a contratação do Mikael, tendo essa garantia sinalizada agora, e mesmo que seja só para o final do ano, o Palmeiras evidentemente pode até tentar que a contratação do Mikael seja executada antes, mas a garantia, a carta chegando, batendo ao Palmeiras de que, ó, queremos o Mikael, tá aqui, sinalizamos com isso e tudo mais, vamos acertar esse depósito, seja agora, seja em dezembro, o Palmeiras já bate 5 milhões de dólares, valores bem significativos, para algo que é o de grande interesse do torcedor, que é a realização da contratação do Danilo, que está no Botafogo e que segue nesse pé de positividade para que aconteça nos próximos dias. Que notícia boa pro Palmeiras, hein? Fazer mais grana aí pra trazer o Danilo. Eu não esperava que o Palmeiras poderia negociar esse bag do Mikael aí. Como é que pode um time do Messi se interessar nesse cara, né, galera? Mas fazer o que, né? Gosto é gosto. Primeiro porque o Palmeiras fez uma proposta pomposa à equipe carioca de cerca de 20 milhões de dólares e mais o zagueiro Naves, né, a ser colocado no negócio. Existe a possibilidade enorme de acontecer, já inclusive até o convencimento, por onde eu apurei com o staff do Naves, tá? Para que, se não chegar nada muito pesado e dificilmente chegue da Europa, de que ele seja colocado nessa negociação para jogar pelo Botafogo. Caíram 3 transfer bans do Botafogo, transfers bans, né, do Botafogo, e por isso, claro, que a negociação pode girar favorável para jogadores com a equipe carioca. E o Naves é esse nome que interessa ao clube até por ser um jogador com bom poder de revenda e, acima de tudo, também com o valor que o Botafogo já quis contratá-lo. E também porque nesse momento o Botafogo necessita de valores pesadíssimos, né, para garantir o giro
das compensações mensais, das despesas que tem o Botafogo, já que o clube está de ponta cabeça depois da crise da Eagle com o John Textor e tudo aquilo que aconteceu no Botafogo. Foi agora adquirido, né, por um novo grupo, e esse grupo, que é gerido por um mexicano, ele deixou bem claro para a SAF do Botafogo que precisa, antes de investir no Botafogo, de colocar uma grana, de fazer um aporte que já tinha prometido cerca aí de 100 milhões de dólares nos próximos anos, ele precisa também pagar pendências com mais urgência, e essas pendências evidentemente vêm também de vendas de jogadores e remontagem desse elenco do Botafogo que estava sob júdice, né, em relação ao transfer ban. Então, a negociação com o Danilo também pode ganhar esse capítulo, porque o Palmeiras não descarta, como o Botafogo quer aumentar a proposta para um valor melhor, não nada muito estratosférico, mas que pode chegar na casa até de 25 milhões de euros. Pode chegar ao máximo de 25 milhões de euros sem a inclusão de um jogador. Se for necessário, 25 mais um atleta, e o Palmeiras bate nos tais 30 milhões, que seriam acima daquilo que o clube esperaria, porém, não com a parte do cash, sim com uma moeda de troca que valeria esse peso. Então, tudo isso tem sido discutido. E ainda segundo também algumas pessoas com quem eu conversei, a história só não se desenrolou favoravelmente ainda para o Palmeiras, porque o Botafogo precisa decidir nesse momento quem que vai representar legalmente o clube para tomar essas decisões. Assinar cheques, assinar contratos. O Botafogo estava ao léu em relação a isso. Muitas pessoas de forma interina e ninguém ainda para assumir essa responsa, já que o John Textor foi afastado. Então tudo isso ainda segue sendo decidido nos bastidores, e os empresários do Botafogo sabem que o clube tem esse acordo, e em especial com o próprio Danilo, de que o jogador tem o direito a exercer essa predileção de sair da equipe, justamente por tudo que não aconteceu recentemente e por dividendos que o Botafogo ainda tem com o staff dele, cerca de 6 milhões, 7 milhões de reais da chegada do Danilo ao Botafogo, quando ele foi adquirido junto ao Nottingham Forest. Então, só que o problema é o seguinte, né, galera? Coitado do Naves se for pro Botafogo, hein? Será que o Naves vai receber? Se bem que o Botafogo já foi comprado por um empresário mexicano, né? Mas se continuar com o John Textor aí, vai ser complicado, hein? Ninguém vai querer jogar no Botafogo, hein? Tudo isso é colocado como trunfo pelo staff do Danilo para fazer com que o Botafogo, nesse momento, não tenha muito poder de barganha. Infelizmente, é duro, eu sei, para quem é apaixonado pelo Botafogo, gosta do clube, aceitar essa realidade, mas é o que está acontecendo. Infelizmente, houve uma irresponsabilidade de John Textor e o clube agora se vê um tanto quanto sem saída. E por isso que o Palmeiras foi direto na fonte, naqueles que hoje têm esse poder por causa desse trunfo aí de uma dívida, que são os empresários que prometeram ao Palmeiras, que no Brasil, evidentemente, só joga no Alviverde. Inclusive, também, nas últimas horas, obviamente, os contatos pessoais de Abel Ferreira, inclusive quando esteve até em Portugal, conversando com o Danilo, e agora, nessa chegada ao Brasil do jogador. Presidente Leila Pereira, Anderson Barros, todos os envolvidos ouviram do Danilo que o jogador quer atuar no Palmeiras, e inclusive sabe até de um projeto de um novo trampolim de carreira. O Palmeiras ser utilizado para o Danilo como uma forma de mais potencial rentabilidade para ele e também rendimento de performance, para que, hipoteticamente, no ano que vem o Danilo volte à Europa para um clube do tamanho do qual ele espera, um clube de primeira prateleira que briga por todas as competições. Ou seja, então, o Palmeiras pode servir de novo para o Danilo como algo a se alçar voos maiores, até por hoje, onde o Palmeiras consegue atrair em termos de rentabilidade, né, de mercado para essas equipes das quais o Palmeiras tem feito negócios, haja vista com jogadores da base. Então, galera, sem clubismo, né, vou falar uma coisa para vocês. O Palmeiras é uma das principais vitrines do futebol brasileiro para os jogadores ser bem vistos pelo futebol europeu, né? Vamos falar a verdade, não é porque eu sou palmeirense que eu estou falando isso, mas vocês concordam comigo, né? É ou não é? Palmeiras é ou não é uma grande vitrine para o futebol europeu? Tudo isso está em pauta nesse momento, ou seja, um Palmeiras muito confiante nessa negociação entre Botafogo, o clube pelo volante Danilo, tudo isso que tem sido colocado também pelos empresários, a parte do Danilo, a devolutiva do Danilo na informação com a presidente Leila Pereira de que sim, quer jogar no clube e fez esse voto de promessa, a não ser que alguma coisa muito estratosférica aconteça nos próximos dias, o que não é a tendência, e também, claro, mais valores garantidos com a venda definitiva de Mikael,
o tenebroso zagueiro que chegou ao clube no ano passado, uma das piores figuras que já vestiram a camisa do Palmeiras, que esteve em campo em quartas de final de Mundial de Clubes, mas que, graças a Deus, vai ficar em definitivo no Inter Miami por 5 milhões de dólares. Enfim. Mas, colocando o que hoje foi apresentado pelo Palmeiras, Celso, quero começar com você. 25 milhões. 20, né? 20 milhões. E aí, compensando com um jogador que já foi desejado pelo Botafogo, que a torcida do Palmeiras coloca uma expectativa, mas sem, de fato, tê-lo visto sequer por uma sequência mínima de 10 jogos. Foi pra fora, não despertou tanto interesse lá fora, tá? Voltou, sequer treinou, e o Palmeiras já colocou na jogada, que é o zagueiro Naves. Promissor, tudo bem, mas já tá na jogada porque era um desejo do Botafogo. Há a conversa de ser mais um jogador. Aí a pergunta é simples, porque hoje teve uma discussão aqui no link mesmo, na live de cedo, da hora do almoço, do meio-dia, que não vale tudo isso. Que o Danilo não vale tudo isso, até porque o Palmeiras precisa de um volante, não de um meia. Hoje ele é muito mais um meia. Pra você, vale todo esse investimento? Porque é pesado. Eu acho assim, eu acho que eu quero ficar nesse debate de quem vai jogar, como vai jogar, até o final do ano e ganhar o que aparecer na frente, se tudo der certo. Sim. Então eu acho que o Danilo é um belíssimo reforço. Agora, a gente já falou do Fabinho também. Tá aí, o Fabinho tá voltando. Também é um cara que pode acrescentar nesse time. O Fabinho é muita grana. Mas o problema do Fabinho não é nem mas o salário do Fabinho é um negócio... O problema do Fabinho é o salário, mas o Fabinho também tem que entender que aquele salário que ele ganhava era para aquela realidade e aquele momento da carreira dele para tirar da Europa e levar para a Arábia. Mas será que o Fabinho vai entender isso? Será que o Fabinho está disposto a abrir mão de uma grande parte do salário dele, galera? Aí que tá, né? Eu sou mais Danilo. Tem que ser o Danilo, né, galera? Tem que ser o Danilo. Então esse era o pedágio, vamos dizer assim, né? Na realidade, eu acho que o Danilo encaixa como uma luva nesse time, com todo respeito ao Botafogo. Eu dei uma olhada aqui no chat, tá cheio de botafoguense indignado e tá dizendo que mudou lá, não tem mais o texto. Agora quem que é o... É o GDA. GDA. É, o Gabriel lá. O Gabriel. Mexicano. Então, tomara que dê tudo certo pro Gabriel, mas nesse momento o Gabriel chega e ele precisa de fôlego pra tocar o time. E eu acho que... Não sei até onde eu quero que dê tudo certo pro Gabriel. Não, eu acho que... Eu acho que o importante é você tem que considerar o 13º jogo. O Danilo foi? Não foi. Brigou com o técnico. Então, ele disse na concentração que não ia jogar. Aí olha a loucura. O Sandro tá falando aqui, até agradeço, viu, Sandro, por trazer as informações, que como eu não acompanho a mídia carioca, por estar em São Paulo, trabalhar em Rádio Paulista, trabalhar aqui, que é direcionada para o palmeirense, não acompanha a mídia carioca e nem as nichadas do Botafogo. Então ele tá trazendo as informações de lá. É legal pra gente colocar na mesa e discutir. Ele tava falando que não é o Zenit, né? Que foi dito que o clube da negociação é um outro e os valores estão começando em 40 milhões. Aí desculpa. Aí não dá, desculpa. Aí você desculpa porque não dá pra acreditar. Então, se alguém vai pagar 40 milhões de euros pelo Danilo, vende. Até porque 40 milhões de euros pelo Danilo é muita grana, galera. Aí o Palmeiras tem que cair fora da jogada. Eu acho que é só balela, assim. Nenhum time vai pagar esse valor pelo Danilo, galera. Parte dessa grana vai pro Palmeiras. Não tem não tem nem o que negociar. Deu 40 milhões, vai. Sem discussão. Não, aí é que eu tô falando. Acho que até a Leila iria aplaudir. Falar, assim, não, ó, se o Botafogo... Parabéns. Assim, teve um comentário também comigo que falou, não, o interesse do Danilo é ir pra Europa. Pode ser uma prioridade. Mas se não tivesse interesse no mercado brasileiro, ele não teria se recusado a fazer o 13º jogo. Esse já é um ponto. Segundo ponto, gente, desculpa, se o Botafogo sonha em vender por 40 milhões de euros o Danilo, então tá bom. E aí o Danilo fique com um jogador que talvez esteja satisfeito no time, que já demonstrou todo o interesse de sair do time, e fica. É que eu falo, o Palmeiras hoje tem condições de ir no mercado e buscar outro jogador. A prioridade, o esforço máximo, eu prezo pelo Danilo. Aí, respondendo um pouquinho a pergunta do Coach, eu acho que tem que fazer, sim, todo esforço possível para trazer o Danilo. Porque o Danilo, ele tem uma polivalência muito importante. O Palmeiras precisa de um 10, o Danilo pode fazer essa função. Precisa de um auxílio na marcação? O Danilo pode. Saída de bola. Então, assim, e fora que a presença do Danilo no meio de campo, ele potencializa o Marlon, porque o Marlon, ele fica fixado apenas no setor de marcação com saída de bola, então ele não precisa ficar se deslocando no meio de campo. Ele potencializa o Andréas, porque ele pode alternar a posição de segundo volante junto com o Andréas. O Andréas pode, às vezes, ficar lá na frente e ir alternando com o Danilo, e como o Danilo pode também potencializar o ataque, ajudando na criação. Eu acho que é você 3-1. No mercado, você tem um Fabinho, você tem um Gregory, mas são jogadores com a característica de camisa 5, que também
também é importante pro Palmeiras hoje. Porque se você coloca um camisa 5, aí você muda essa função. Você coloca o Marlon pra saída de bola no Esquece o 3-5-2. E aí você coloca o Andrés como setor de criação. Dá pra você remanejar também e posicionar. Vai fazer uma alavancagem nos 2 jogadores importantes do time hoje, que é Marlon e Andrés, da mesma forma. Mas a prioridade é o Danilo. E aí também tem um comentário da Maria de Fátima que eu achei muito interessante. Ela falou assim, por que a Leila não contratou o Danilo no ano passado? E eu concordo com você. Foi uma crítica que eu fiz na época, só que meus colegas, entre eles, esse daqui da minha frente, o Marcos Coach, falou que sempre, né, o Boldaquian sempre trouxe que sempre teve aí uma proximidade melhor, mais conversável entre Botafogo e Nottingham Forest. Então, isso dificultou qualquer negociação do Palmeiras. Então, é bem por aí. Então, hoje o Palmeiras tem um interesse e pronto. Agora, se não vier, tudo bem, vocês ficam com o Danilo, brigam pelo Campeonato Brasileiro, tá tudo certo. Tomara que venda por 40, então. Ou vende por 40 e monta o Danilo merece. Na próxima temporada. Alguém tá falando aqui que o United não quer mais. Quer ver? O United não. Áudio mix. Mas vamos lá. Que o United não quer mais o Ederson e desistiu mesmo? Falhou no exame médico o Ederson. Aí poderia vir atrás do João Gomes ou do Danilo, né? Ótimo. Manchester, aí realmente não dá pra competir. Mas não vai pagar 40 milhões de euros, né, galera? Eu tenho certeza que não. Mas claro, se vir o Manchester ou o Arsenal, aí com certeza o Danilo vai deixar o Palmeiras em segundo plano, né? Com certeza ele vai pra Europa. Mas não vai aparecer. Eu acho que esses times aí não vão chegar pra levar o Danilo, não. É uma proposta que balança um jogador. Mas eu tenho convicção de que o Danilo quer voltar para o Palmeiras, por vários motivos. Porque ele se encontrou aqui, ele teve excelentes oportunidades aqui, e ele teve o Luxemburgo que o lançou e o Abel que o projetou, né? Eu acho que voltar para o Palmeiras é muito interessante nesse momento para a carreira dele. Não, e você tocou num... O interesse dele, se ele não jogou o 13º jogo, o interesse dele é ficar no Brasil. Não, você tocou num assunto, uma palavra, que a gente tem que trazer muito nessa discussão da Europa querendo pagar 40 milhões. Contusão. Exame médico. Possibilidades. Porque assim, a Europa, ela não contrata na emoção. Idade. Ele tá jogando bem lá, vamos trazer. Não, esquece, já foi esse tempo. Hoje eles analisam tudo. Ele é um jogador que bateu na Premier League. Ele jogou lá. E ele teve uma contusão muito grave. Ele ficou muito tempo fora. E depois ele não performou. Ele volta pro Brasil. Aí a esperança do staff dele era a Copa do Mundo, porque ele volta pro Brasil jogando demais. Ele é o melhor jogador hoje em atividade no Brasil. Isso eu não tenho a menor dúvida. Esse primeiro semestre dele foi algo espetacular. Tá jogando muita bola. Sempre jogou, mas agora tá jogando demais. Então ele chama atenção, é aqui. É no mercado interno. Pra chamar lá de fora, seria na Copa do Mundo. Ele não conseguiu performar, ele não entrou. Não por culpa dele, porque ele não teve oportunidade. Aí o europeu tá vendo um monte de volante aí nessa Copa do Mundo jogando bola. Um monte de africanos se destacando. Eles vão em cima desses que estão mostrando, até porque eles vão pegar lá a ficha do Danilo, tem essa contusão, tem essa passagem já pela Premier. O Boadi não consegue por menos de 40 até, pois talvez, o Boadi não. E tem a idade, Celso. Ele tem 25. Ele já bateu 25, não, 26, né? Ele fez 26. Eu vou pesquisar aqui, 25, bom, mas vamos colocar 25. Acho que é 25 que ele fez em abril, se não me engano. Mas vamos colocar 25. Pra eles lá, pagar 40 milhões num jogador de 25 que já bateu lá, tem uma contusão, foi pra Copa, não jogou? Quer um exemplo? Só se fosse um super testado, 25 anos. 25. Né? Sabe um exemplo? O Arrascaeta. Por que nunca chegou proposta pro Arrascaeta na cidade? É verdade, galera. O Arrascaeta é um grande jogador que eu gostaria de ver jogando no Palmeiras, mas a Mulambada jamais ia negociar com o Verdão. Não teve grandes propostas da Europa, né? Isso é verdade. De 25, 24, 25 anos, quando ele tava brilhando ali com a camisa do Flamengo. Já tinha brilhado com a camisa do Cruzeiro, vai pro Flamengo em uma transação também com alto valor. E meados de 2019, 2020, ele joga muita bola, e nunca chegou uma proposta absurda da Europa pra ele. E o Arrascaeta é um jogador, assim, fora de série, que também tem a questão física, que tem a idade. Então, acho que tudo isso Infelizmente, o Danilo, hoje, ele olhando pra Europa, ele pode ter um mercado, mas ele não tem um mercado de protagonista. Ele não tem um mercado de primeira prateleira. Ele não tem um mercado pra vestir a camisa de um Barcelona, de um Real Madrid, de um Bayern, de um PSG, que brigam diretamente por títulos. Ele pode vestir uma camisa secundária numa Premier League, um Newcastle da vida, um Nottingham Forest, que ele já passou por lá, entre outros. Desculpa, é você ficar esquecido. O André mesmo, o André tá por lá, e o André poderia ter ido pra uma Copa do Mundo, mas tava, acho que se não me engano, no Wolverhampton, né, que é o time que ele tava do John Arias, e ficou esquecido, né, e é um cara com um baita potencial, que hoje ocuparia facilmente o espaço do Casemiro, mas tá esquecido. Então eu acho que quem não é visto não é lembrado. Se o Danilo quiser, olhando carreira,
ir pra um time de segunda prateleira da Premier League, tá ok. Mas no Palmeiras, a possibilidade dele ganhar um título grande, que ele já tem na carreira, que eu falo, gente, ele tem a possibilidade de ser um jogador tricampeão de Libertadores. Isso é verdade, né, galera? Não é aquele jogador que só aparece no pôster. Exato. Antes dos 25, ou com 25 anos de idade, o cara ser um tricampeão de Libertadores, é assim, uma possibilidade muito grande. E eu acho que isso é um atrativo pro jogador. Tomara que você esteja certo, hein, Victor? É verdade, né? Tomara que esteja certo mesmo e que o Danilo venha logo pro Palmeiras. E que notícia boa pro Verdão, hein? Palmeiras que jogou dinheiro fora nesse Mikael, que é um zagueiro muito fraco, que já era da MLS. E agora o time do Messi, galera, interessado de verdade no jogador, vai exercer aí a compra do jogador no final de ano, que está estabelecida em contrato, né? 5 milhões de dólares a equipe do Inter Miami vai pagar para o Palmeiras, um dinheiro bem-vindo pro Verdão, que vai ajudar também aí nessa negociação entre Palmeiras e Danilo, que está esquentando cada vez mais. Falta pouco para o Danilo assinar com o Palmeiras, então desculpa, vocês falam que todo dia é uma novela, que não aguento mais essa novela Danilo, mas a gente vai trazendo as atualizações conforme as informações que a gente vai tendo, né, galera? Então, Palmeiras, se Deus quiser, logo vai anunciar a contratação do Danilo. Venha logo, Danilo, com o Palmeiras. O torcedor do Palmeiras não aguenta mais essa história, essa novela, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!